Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, que sou até eu, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. A temática da nossa aula de hoje, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, e aí eu separei o que mais cai em prova para você. E lembre-se, aqui no nosso canal nós temos uma playlist com todas as diretrizes para você. Uma maratona das diretrizes, da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA, da educação especial, do ensino médio, as diretrizes gerais, maratona essas diretrizes, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. Gente, pega o material que está aqui na descrição do vídeo, também deixo nos comentários e eu coloco com antecedência lá no meu canal do Telegram. E se você quer saber tudo com antecedência, participe do meu grupo do WhatsApp, que está aqui, tá? Na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo que também tem um monte de playlist para você, dos diversos temas. Maratone aí. Bora lá? Vamos começar? Antes de começar, inscreva-se no canal, ativa o sininho da aprovação, porque toda terça e toda quinta às 20 horas tem conteúdo novo aqui para você. Olha, e no decorrer da aula eu quero like. Para de murrinhagem de like. Aluno que dá like é o aluno que passa nas primeiras colocações. Bora lá! As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos foram instituídas por meio da resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, resolução 7, antiga, hein? Do ano de 2010. Então, certamente você deve ter estudado na faculdade, você deve ter estudado, né, nos diversos momentos aí da sua vida, né? E agora a gente vai revisar por meio de questões. Então, questão de número 1. O ensino fundamental é uma etapa obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade. Desde 2010, o ensino fundamental, considerando-se as suas duas etapas, tem duração de A, 8 anos, B, 9 anos, C, 10 anos, D, 12 anos. E aí, gente? O ensino fundamental tem a duração de 9 anos. Nós temos os anos iniciais, que vão do 1º ao 5º ano, duração de 5 anos, e os anos finais, que vão do 6º ao 9º ano. Em conformidade com o artigo 6º da Resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, Resolução 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: 1. Éticos, 2. Políticos, 3. Teológicos e 4. Estéticos. E aí, quais são os princípios? Os princípios que estão nas diretrizes curriculares nacionais são os princípios éticos, políticos e estéticos. A gente marca a letra D. Questão de número 3. Essa, gente, cai demais da conta. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, sobre a matrícula no ensino fundamental, é correto afirmar que A. As crianças deverão ser matriculadas com 5 anos completos. As crianças deverão ser matriculadas no dia em que completarem 6 anos. É obrigatória a matrícula de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E D. É obrigatória a matrícula de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 1º de maio do ano que ocorrer a matrícula. E aí, o que você marca? Nós vamos marcar a letra C. A matrícula no ensino fundamental é obrigatória
para as crianças que tiverem 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Então, veja aqui, ó. A criança fez 6 anos até 31 de março. Aí, agora neste ano de 2024. Então, agora em 2024, ela será matriculada no ensino fundamental. Agora, a criança fez 6 anos após o dia 31 de março. Foi no dia do meu aniversário, 9 de abril. Aí ela só vai ser matriculada no ensino fundamental no ano seguinte, em 2025. Agora, em 2024, ela vai ser matriculada na pré-escola. E se ela já for aluno da pré-escola, ela continua na pré-escola. E no ano seguinte é que ela vai ser matriculada no ensino fundamental. Então, gente, aqui nós temos a letra C como certa. É obrigatória a matrícula de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Isso aqui está em tudo que é prova, gente. Cai demais. Questão de número 4. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, integrante das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, enfatiza em seu artigo 30 que os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar 1. Alfabetização e o letramento. E aí, gente, os 3 anos do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento? Devem. Devem assegurar o rompimento com o cuidar e o brincar, preponderantes lá na educação infantil. Romper? Não, gente. Aqui no ensino fundamental, você vai dar continuidade aos processos educativos que foram iniciados lá na educação infantil, consolidando aquilo que ela aprendeu e ampliando esses conhecimentos, e nada de romper. A próxima. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a retenção dos alunos que não atingirem as habilidades essenciais da série a partir do 1º ano do ensino fundamental. E lógico isso, né? Os 3 anos do ensino fundamental devem assegurar que os meninos sejam retidos, muito pelo contrário, devem garantir a aprendizagem desses alunos, devem garantir a não retenção desses alunos. Então, aqui nós vamos marcar a letra A. 5. Antes da 5. Aqui eu separei para vocês, gente, ó. Olha aqui na questão anterior, deixa eu limpar aqui. Aqui, ó. Assegura que os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento. E aqui, gente, eu trouxe para vocês 2 documentos. As DCNs e a BNCC. Ó, as DCNs vão dizer o que está na questão anterior, que nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, o foco deve ser na alfabetização. A BNCC vai dizer que o foco na alfabetização deve ser nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, de olho nas diferenças, fiquem atentos ao enunciado, tá? Se for o enunciado cobrando as DCNs, o foco na alfabetização nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Se for um enunciado cobrando a BNCC, o foco na alfabetização é nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Olhem aqui a nossa questão, ó. É uma questão que está falando das DCNs. Então, nas DCNs, o foco da alfabetização é nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental.
Próxima questão. 5. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, Resolução 7 de 2010, o ensino religioso. 1. Não está evidenciado como área de conhecimento que integra os componentes curriculares obrigatórios. E aí, o ensino religioso não é área de conhecimento, é uma área de conhecimento. Então, a gente não marca essa como certa. 2. É de matrícula facultativa ao aluno e parte integrante da formação básica do aluno. E aí, gente? O ensino religioso é de matrícula facultativa? Sim, é de matrícula facultativa. É parte integrante da formação básica do cidadão? Sim. Então, o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa. Ele deve ser oferecido no horário normal das aulas nas escolas públicas de ensino fundamental. O que quer dizer matrícula facultativa? O aluno se matricula se quiser, a escola oferece. E o aluno se matricula se quiser. 3. É componente curricular facultativo vinculado à área de conhecimento das ciências humanas. Esse daqui está errado, porque o ensino religioso ele não faz parte das ciências humanas e a escola tem que oferecer. O que é facultativo, gente, é a matrícula. Então, nós vamos marcar a letra A. Apenas o item 2 está certo. 6. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, artigo 9º, o currículo do ensino fundamental tem como base as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Isso cai demais em prova, vocês vão ver. Permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos, articular com o quê? Com o conhecimento historicamente acumulado, contribuindo para construir as identidades dos estudantes. O foco nas experiências escolares significa que a escola deve limitar as atividades dos alunos ao ambiente escolar, promovendo a conexão com os conteúdos tradicionais. E aí, gente, a escola tem que limitar as atividades dos alunos? Muito pelo contrário, a escola tem que expandir essas atividades e não limitar. B. O foco nas experiências escolares. Significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude, materialidade por meio das ações educativas que envolvem os alunos. E aí, gente, essa aqui está certa. O que está dizendo aqui? Que as orientações que vêm dos sistemas de ensino, como diz a questão, que vêm das diversas instâncias, as orientações, as propostas curriculares, elas só vão ter concretude, materialidade, elas só vão acontecer de verdade se tiverem o envolvimento dos alunos por meio do trabalho pedagógico, por meio das ações pedagógicas. Vamos ver por que não é a letra C. O foco nas experiências escolares significa privilegiar o aprendizado individual sem levar em consideração o trabalho em grupo ou a colaboração entre os alunos. Tudo errado. Privilegiar o aprendizado individual, não levar em consideração o trabalho em grupo. Tem que se privilegiar um trabalho coletivo, o trabalho em grupo é importante, a colaboração, a solidariedade entre os alunos também são importantes. E vamos ver por que não é a letra D.
Priorizar a transmissão de conteúdos, considerando a importância do desenvolvimento e de habilidades emocionais em detrimento de outras áreas do conhecimento. Tudo errado. Priorizar, transmitir conteúdo de jeito nenhum. E outro erro aqui, priorizar as habilidades emocionais, em detrimento de outras áreas do conhecimento, tudo é importante. Então aqui nós vamos marcar a letra B. Aqui, ó, o artigo 9º. O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares provêm das diversas instâncias, só terão concretude por meio do trabalho pedagógico que envolvem os alunos. Então, gente, esse artigo 9º, ultimamente ele tem sido muito cobrado, tá bom? Então eu trouxe aqui o parágrafo 1º para vocês, do artigo 9º. 7. O artigo 9º, olha ele aqui de novo, da Resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica 7 de 2010, estabelece que o currículo do ensino fundamental é entendido como constituído pelas tracinhos, que se desdobram em torno do tracinho, permeada pelas relações na sociedade, permeada pelas relações sociais. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. A. Mediações saber. B. Interações extraescolares aluno. C. Políticas e conhecimento. D. Culturas e saber. E E. Experiências escolares e conhecimento. E aí, o que você colocou na sua resposta? É a letra E, gente. Aqui nós vamos, é o artigo 9º de novo, tá? É a letra E. Observem aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. O artigo 9º da resolução estabelece que o currículo do ensino fundamental é constituído pelas experiências da escola. Essas experiências vão se desdobrar em torno do conhecimento. Então, a gente vai marcar a letra E. A questão está nos pedindo o conceito de currículo do ensino fundamental, que vai dizer que o currículo do ensino fundamental ele é formado, ele é constituído pelas experiências escolares, pelas experiências que a escola promove em torno do conhecimento. Questão de número 8. Conforme as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos de 2010, assinale a opção correta. Letra A. O ensino fundamental não pode ser equiparado a um direito humano. E aí? Está errado. Porque educação é direito. Isso está lá na Constituição. B. Os sistemas de ensino devem adotar como norteadores os princípios de respeito e preservação da natureza, prioritariamente em relação à preservação do regime democrático. E aí, gente, está errado. O que o item está dizendo? Que se tem que priorizar a preservação da natureza em detrimento do regime democrático? Não, gente. As duas coisas são importantes. A escola tem sim que trabalhar o respeito, a preservação do meio ambiente, na mesmo patamar de importância de se preservar a democracia. C. As escolas deverão elaborar o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. Este é o item certo. Todos nós sabemos que está lá na Constituição, artigo 206, está lá na LDB, artigo 3º,
gestão democrática nas escolas públicas e nos sistemas de ensino. Logo, as diretrizes vão dizer que as escolas, quando forem elaborar o seu PPP, o seu projeto político pedagógico, tem que elaborar de uma forma participativa para se consolidar a gestão democrática. Vamos ver por que não é a letra D. Os componentes curriculares oferecidos devem tratar de assuntos da vida humana, abordando isoladamente os temas relacionados aos âmbitos global, regional e local, dos temas de âmbito individual. E aí, gente? Isolado de forma nenhuma. O trabalho pedagógico tem que ser interdisciplinar e não, como diz a letra D, isolado. Letra E. Embora possam opinar, os alunos não devem ter participação ativa na discussão e implementação do regimento das normas internas da escola. E aí, gente? Está errado. Muito pelo contrário. Os alunos devem participar da discussão e implementação das normas. Então, aqui está errado, porque está dizendo que os alunos não devem participar. Eles têm que ter uma participação ativa quando se for discutir e se implementar o regimento, as normas internas da escola. Não só os alunos, mas todos os segmentos. Nós estamos falando de uma gestão democrática. 9. Em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, sobre o currículo, sobre a organização curricular, assinale a alternativa correta. O ensino da história, o ensino de história deve evidenciar prioritariamente as contribuições da cultura indígena na formação do povo brasileiro e, em segundo plano, da cultura africana. E aí, gente? Tá errado. Tá errado. O que o item está dizendo? Que a escola tem que priorizar a cultura indígena em detrimento da cultura africana. Não, gente. As duas culturas são tão importantes quanto. Que a história deve evidenciar de forma prioritária a cultura indígena e, em segundo plano, a cultura africana? Nunca precisou. B. O ensino religioso de matrícula obrigatória ao aluno dos anos iniciais e facultativa aos alunos dos anos finais é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E a letra B? A letra B está errada, gente, porque a matrícula não é obrigatória nem para os alunos dos anos iniciais e nem para os alunos dos anos finais. A matrícula é facultativa. É parte integrante da formação básica? Aí sim, é parte integrante da formação básica e tem sim que ser oferecido no horário normal das aulas das escolas públicas de ensino fundamental. C. A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. E aí, gente, o que você marca aqui? Tá certo ou tá errado este item? Este item está errado, porque a música não é conteúdo exclusivo do componente curricular arte. Os outros componentes curriculares podem trabalhar, sim, a música. E a questão está dizendo que é exclusivo do ensino da arte. Não é. Letra D.
A letra D é a que a gente vai marcar. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurando-se também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso aqui, gente, cai muito, tanto aqui nas questões de DCNs, quanto nas questões de LDB. E se você quer aprender LDB, tem muito vídeo aqui na nossa playlist de LDB, tá bom? Então, o ensino fundamental ele tem que ser ministrado em língua portuguesa, assegurando-se às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e elas também, as comunidades indígenas, também podem implementar seus próprios processos de aprendizagem. 10. O artigo 7º da Resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, Resolução 7 de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, dispõe que o currículo, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores mediante objetivos previstos para o ensino fundamental. As opções a seguir apresentam objetivos que constam do referido artigo da resolução, à exceção de uma. Então, o que nós vamos marcar aqui? Nós vamos marcar aqui a exceção. Ou seja, que não consta aqui do artigo 7º da Resolução 7 de 2010. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos para aprender o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E aí, gente, isso aqui é um dos objetivos do ensino fundamental, desenvolver a capacidade da criança, do aluno, aprender, dando como meios para isso, desenvolvendo como meios para isso o domínio da leitura, da escrita e do cálculo? Então a gente não vai marcar, porque é para marcar a exceção. B. A preparação para o ingresso no mundo do trabalho por meio da iniciação profissional. E aí, gente? É essa que nós vamos marcar. Essa é a exceção. Por quê? Porque as diretrizes não vão falar nada de que no ensino fundamental tem que ter iniciação profissional. C. É um objetivo. A compreensão do ambiente natural e da sociedade. É necessária a compreensão do sistema político. É necessária a compreensão da arte, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E aí, gente, isso é um objetivo do ensino fundamental? Fazer que os alunos compreendam a sociedade, a política, a tecnologia e os valores? Então, a gente não marca. Vamos ver a letra D. A aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. E aí, gente, no ensino fundamental, os alunos têm que adquirir conhecimentos, habilidades, formar atitudes para que eles tenham uma visão crítica do mundo? Tem. E vamos ver a letra E. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. E aí, no ensino fundamental, nós temos que fazer com que haja o fortalecimento dos vínculos da família? Sim.
Se tem que fortalecer a solidariedade humana, sim. Se tem que propiciar, desenvolver nesses alunos a tolerância recíproca para que a gente viva em sociedade, tem. Então, aqui é a exceção, é a letra B, que não vai dizer nada de iniciação profissional. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue os itens abaixo. A questão de número 11 é uma questão minha. Diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos articulam-se com as DCNs gerais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais, para orientar a elaboração, implementação e avaliação dos currículos, das orientações curriculares nacionais, do currículos, das propostas curriculares dos estados, do DF e dos municípios, e do PPP, dos projetos políticos pedagógicos das escolas. E aí, gente, para vocês, o item está certo ou está errado? O item está certinho. As diretrizes do ensino fundamental, elas estão articuladas com as DCNs gerais. E elas vão reunir princípios, fundamentos e procedimentos que estão lá na resolução, definidos pelo Conselho Nacional de Educação, e todos esses princípios, fundamentos e procedimentos, tudo isso vai orientar a elaboração das políticas públicas educacionais. E também vai servir para implementação, elaboração e avaliação dos currículos. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que as DCNs do ensino fundamental estão em consonância, articuladas com as DCNs gerais. E as DCNs gerais foram instituídas, as DCNs gerais foram instituídas por meio da Resolução 4, também no ano de 2010. Então, as DCNs do ensino fundamental estão articuladas com as DCNs gerais. E elas vão reunir princípios, fundamentos e procedimentos estabelecidos lá pelo Conselho Nacional de Educação, e tudo isso vai orientar as políticas públicas de educação. E aí, meu povo? Tá gostando da aula? Deixa eu falar para vocês. Próxima aula, sabe o que a gente vai trabalhar? Adivinha? Alfabetização e letramento, ó. Fica de olho. Próxima questão. O ensino fundamental obrigatório tem a duração de 9 anos e é gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. E aí, gente, essa questão, para você estar certa, para você estar errada, essa questão ela é mamão com açúcar, né, gente? Ensino fundamental tem a duração de 9 anos? Tem. Ele é de grátis, ele é gratuito na escola pública? É. E ele começa aos 6 anos? Também. Então, redondinha. 13. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a carga horária mínima anual do ensino fundamental deve regular de 860 horas relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. E aí, gente, essa questão, tá certa ou tá errada?
Essa questão está errada. Misericórdia, gente. 860 horas relógio. 800 horas. E sim, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, essa é a carga horária mínima anual, 800 horas. 14. O currículo do ensino fundamental é constituído por partes distintas e desarticuladas, uma base comum e uma base diversificada. E aí, gente? Isso está errado. Porque o currículo do ensino fundamental, ele não é constituído por partes distintas e desarticuladas. A base comum e a base diversificada. Então, o currículo da educação básica vai ter a base nacional comum, que é a formação geral básica, que tem que estar articulada com o PD, com a parte diversificada, e não, como diz a questão, distintas e desarticuladas. Muito pelo contrário. A base nacional comum, que é a formação geral básica, tem que estar articulada com o PD, com a parte diversificada do currículo da educação básica. E agora vamos para a última questão, que é de minha autoria. O ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade total, igualmente entendida como direito humano. E aí, gente? Este item está errado, porque não é qualidade total, é qualidade social. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos defendem a qualidade social e não, como eu coloquei aqui na questão, a qualidade total. Meu povo, é isso. Terminamos mais uma aula em que a gente fez uma revisão por meio de questões das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Lembrando para vocês que tem uma super playlist com uma maratona sobre tendências, LDB, BNCC, didática, uma maratona das diretrizes, simulados aqui no meu canal. Tudo feito com muito zelo e com muita responsabilidade para você que está aí do outro lado. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar sempre o seu like e um comentário. Gente, muito, muito, muito obrigada. E lembre-se, carimba que é top, gente. Tudo vai dar certo, porque todo mundo passa em concurso público.